Eu vou te sugerir uma imagem. Tenta criar ela aí. Pensa numa tribo e homens e mulheres paramentados em volta de uma fogueira, de repente, promovendo algum tipo de ritual para agradar os espíritos, os santos, os deuses, para que a colheita do próximo ano seja melhor. No ano anterior choveu pouco, houve muita seca, foi difícil. Então, eles chegaram à conclusão que provavelmente isso aconteceu por culpa de todos. Não foram suficientemente devotos, os sacrifícios não foram aceitos por alguma razão, então eles estão tentando ali se penitenciar a partir de um ritual para que o humor divino mude. Você consegue imaginar isso? Isso parece muito distante da nossa realidade atual? Eu acho que isso está muito mais perto do que você pode imaginar. Aliás, antes de entrar diretamente nesse assunto, deixa eu estimular você a se inscrever aqui no canal, a curtir, a compartilhar. Você sabe por quê? Eu tenho entendido cada vez mais, eu não gosto de ficar muito fazendo esses apelos, tal, mas esse é o jogo, né? Na medida em que você se inscreve, curte, aquelas coisinhas todas, mais relevante se torna o conteúdo para o algoritmo do YouTube e ele é melhor distribuído. Caso contrário, ele fica reduzido aqui à nossa pequena bolha. Então, se você quiser me ajudar nesse sentido, a sua ajuda é muito bem-vinda. Começa pela inscrição aqui no canal. Mas voltando para a história, eu dizia que essa imagem que a gente criou, ela é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Porque num primeiro momento, quando você pensa numa tribo, fazendo seus rituais ali, parece uma coisa muito distante. Eles não sabiam que a natureza tem humor próprio. A natureza não está dependendo dos nossos sacrifícios, rituais, crenças e muito menos do nosso comportamento moral. O sol não deixa de brilhar, a chuva não acontece ou deixa de acontecer porque você cumpriu as suas promessas espirituais, porque você seguiu determinada cartilha, porque respeitou ou não respeitou determinada crença. A natureza simplesmente segue aquela famosa história, né? O sol brilha para todos, para bons ou maus. A chuva cai em todos os lugares, ela não poupa aquele que se comporta e molha somente aquele que não se comporta. Isso pode parecer uma crença muito primitiva, mas acontece que, mudando um pouco a forma, né, a estética, a gente continua fazendo a mesma coisa. E talvez isso tenha uma explicação. O animal humano, diferente dos outros animais, ele é muito dependente durante muito tempo. Pega um bebê e joga numa floresta, ele não vai sobreviver muito tempo. Provavelmente não, a não ser que, tipo Tarzan, né? Um chimpanzé, algum outro animal chega lá para cuidar, para criar, porque sozinho a gente não sobrevive. Outros animais são muito mais autônomos nesse sentido. Precisam, obviamente, de um cuidado no primeiro momento, depois seguem o seu próprio caminho. No nosso caso, né, a gente já nasce com essa dependência, que é natural, e com o tempo, o ideal é que essa dependência vá diminuindo. Eu costumo dizer que a principal função dos pais, e não só dos pais, mas dos cuidadores, dos professores também, enfim, dos mestres de maneira geral, é criar autonomia naqueles que estão sendo cuidados, né? Se os pais produzirem independência eternamente na vida de um filho ou de uma filha, vão gerar pessoas infelizes. Você sabe, você deve ver já pessoas, às vezes, de 40 anos, 50 anos, que têm pais hiperprotetores ainda. E a dificuldade que essas pessoas têm de se desenvolver na sociedade, de casarem, de terem trabalho, de serem felizes, né? Às vezes, em nome da proteção, em nome do amor, pais e mães matam o futuro de um adulto que precisa da independência. Esse corte umbilical, ele vai acontecendo ao longo do crescimento, do amadurecimento daquela criança, e os pais devem entender isso. Mas isso vale para os professores também. Eu acredito muito em técnicas de ensino, de cuidado, quando vai se promovendo naquele que está aprendendo a autonomia de pensar. Professores autoritários, professores que não aceitam a crítica e o questionamento, vai criar outra coisa, não vai criar pensadores, mas vai criar devotos. E muitas vezes existem mestres, existem professores que se colocam ali na expectativa de ter seguidores, somente isso. E o seguidor não pode criticar, o seguidor não pode pensar diferente, o seguidor não pode enxergar fragilidades
Não só no ensino, mas na pessoa que está ali ensinando. Caso contrário, é um traidor. A gente já falou sobre isso até no vídeo passado, mas a partir da perspectiva do tirano, né? Então, os liderados por pessoas assim também vão ter muita dificuldade de crescer. A questão é que, com o tempo, a gente vai transferindo essa nossa natureza de dependência, se não amadurecermos, se não nos expusermos, né, diante dos problemas da vida, se não nos colocarmos de maneira crítica, lógica, racional, a gente vai se diminuindo e sempre buscando uma sombra para se colocar embaixo, uma caverna para se esconder. E aí não importa o nome que você dá. Pode ser a reunião tribal, aquela que a gente falou no começo, criando uma arquitetura divina ali para gerar uma colheita melhor no outro ano. Pode ser, usando uma linguagem mais moderna, a crença, por exemplo, na salvação que virá dos ETs. Aqui na internet tá cheio de gente falando isso. Você lembra aquelas histórias de portal? Um portal se abrirá no dia 11 de novembro de 2011, 11 de 11 de 2011, e acontecerá determinada mudança. É sempre algo subjetivo que na prática não faz nada, não muda nada, mas a gente está sempre olhando para fora. Sempre na expectativa de que algo, alguém virá nos salvar. Eu me lembro de um documentário que eu vi há alguns anos de pessoas, se não me engano, no México, no deserto do México, que se reuniam periodicamente ali na expectativa de que sinais do céu, dos ETs, viessem para nos apontar caminhos, para nos abençoar. E eu via aquilo da mesma maneira que eu vejo pessoas, por exemplo, reunidas numa igreja, olhando para cima, esperando a resposta divina e se esquecendo de olhar para dentro. Nisso, por favor, me entenda que eu estou falando, não há nenhuma crítica específica à sua crença. Eu não estou aqui dizendo que o ET existe ou não existe. Eu, pessoalmente, acho bem possível que exista vida fora da Terra. Também não estou aqui questionando Deus ou crenças, nada disso. Mas o que isso produz na gente? Você lembra quando eu falava do homem de 40 anos, com pais protetores, que não cresce, que não se desenvolve, que não é feliz? Por mais que ele chame de amor, e os pais também, aquilo que ele recebe. Poxa vida, como a minha mãe me ama, né? Eu com 40 anos recebo a ligação dela todos os dias para saber se eu estou usando casaco, se eu comi direitinho, me dando indicações de melhor caminho a seguir. Olha, filho, não volte tarde. Como minha mãe me ama, né? Ela me liga e fala, olha, não volte depois das 10 da noite. É amor, afinal de contas, a violência. E essa pessoa jamais vai se tornar um adulto maduro e muito menos pronto para enfrentar as dificuldades da vida, que é exemplo da tribo que enfrentou dificuldade no ano passado em relação à colheita. Nós todos vamos ter, e sempre vamos ter. Não há promessas nesse sentido que você deve acreditar, seja do ET, seja da igreja, seja do Deus, dos santos, dos espíritos, porque a nossa vida é composta de contrastes. Eu já falei isso algumas vezes em vídeos aqui. Sem um contraste, a gente não é capaz de enxergar. Se você tiver numa sala completamente escura, você não vai ver nada. Só luz na sua cara, olhe para o sol e você vai ficar também cego, temporariamente. É a mistura de luzes e sombras que nos faz enxergar. É a combinação de boas e más experiências que nos torna maduros. E a capacidade de lidar com elas e de oferecer respostas próprias, adultas, maduras e sábias em relação aos problemas que a gente vive. Por isso a minha crítica em relação a esse comportamento de estar sempre esperando alguém é que ela nos torna infantis. E como tem gente que se aproveita disso. Por isso eu tomo muito cuidado com a figura dos gurus, dos mestres, dos iluminados, que tantas vezes falando palavras bonitas. Como assim? Fulano está falando de amor. Fulano está falando de um mundo melhor. O fulano só fala coisas boas e eu me emociono quando eu ouço. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, talvez. Mas essa pessoa que você pensa está se tornando uma pessoa melhor, está sendo uma pessoa mais autônoma, mais madura, mais independente e mais do que isso, mais aberta. Porque uma das características também desse tipo de mestre, de guru, é te deixar fechado numa tribo, num gueto, com a impressão de que você descobriu a verdade. E a verdade se projeta, se não naquela figura, naquilo que ela diz. Eu falo em nome da verdade. Eu falo em nome de Deus, eu falo em nome dos ETs, eu falo em nome sei lá do quem.
Se esse processo é aceito por você, você se fecha para toda a possibilidade de verdades que cada experiência traz. Não existe só uma resposta, só um caminho, só uma certeza, só uma verdade. Cada experiência, aliás, mais do que isso, cada olhar, cada humano que enfrenta uma experiência na vida traz em si mesmo milhões de possibilidades e respostas. E essas respostas têm a ver com aquilo que você é, com as suas próprias respostas, com as suas próprias experiências, com a maneira como você permitiu que isso fosse amadurecendo ao longo do tempo em você. Por isso as respostas são tuas. E por mais que pessoas possam ajudar, a mestres, a gurus, a crenças, enfim, que podem ser úteis, mas elas são pontes e não muros. Eu acredito muito em verdades pontes. A verdade ponte, na minha concepção, é a verdade que me ajuda a atravessar determinada dificuldade, determinado rio, um ponto ali que seja impossível passar, então a ponte me ajuda. Mas ela me conduz, me leva para um outro patamar onde eu vou prosseguir caminhando. E aí vou encontrar outras pontes, vou encontrar outros cenários, vou amadurecer nessa minha viagem. Agora, existem aquelas que te levam para um muro. Você descobriu a verdade. Desse muro não passe. Senão você é o transgressor. Os muros têm essa finalidade, né? Eles impedem a passagem, eles criam um ambiente próprio. Não tem mais nada para lá. Agora é o muro aqui. E se você quiser ultrapassar o muro, você vai ter que lidar com muita vigilância, com muita culpa, com muita negação, enfim. E não vai mais passar daquele cenário. É mal? Não. É ruim? É uma escolha. Se essa for a escolha, beleza. Mas entenda que sempre há caminho. Sempre há horizonte para além dos muros. E cada verdade, se te coloca numa ponte, pode ser muito bem aproveitada e muito útil. Venha de um guru, venha de um ET, venha de uma crença, não importa. Mas se ela te coloca em movimento e te incute essa independência de ser, eu acho que vale muito a pena. Caso contrário, repense. Essa minha conversa contigo não é uma tentativa de destruir as figuras dos gurus, ou nenhum tipo de crença espiritual, ou a crença nos ETs, ou seja lá qual for, mas é te despertar para o fato de que a grande parte das nossas crenças mais infantilizadas, que apontam para a figura de alguém, para um ET, ou seja lá para quem for, né, na expectativa de que a resposta virá de lá, elas têm a mesma natureza. Você pode chamar a sua crença em Deus, ou não, minha crença é científica, física quântica, fulaninho de tal que fica falando de física quântica na internet, enfim. A figura inquestionável, superior, iluminada, seja lá de quem for. E essas figuras muitas vezes alimentam isso no discurso, na veste, na postura, justamente para ativar na gente essa zona ainda muito primitiva de dependência e que ao longo do tempo, se não cuidada, vai sempre permanecer buscando algo ou alguém para nos acolher. Se é isso que está acontecendo contigo, poxa, repensa. A minha crítica vai nessa direção. Agora, ideias, crenças, pensamentos, mestres, bom, aí cada um tem o direito de ter. A questão é de onde isso vem e por que isso se mantém em você. Por que pra gente faz tanta diferença, né? Tá buscando sempre uma ideia nova, uma filosofia nova, uma figura que pareça nos entender, nos acolher. O que isso produz em você? Sabedoria? Autonomia? Pacificação? Liberdade? Para pensar, para raciocinar, para chegar às suas próprias conclusões, sem culpa, sem ter que ficar se justificando? Bom, então, maravilha. Caso contrário, talvez seja a hora de repensar. É só uma dica. Se cuida. Até a próxima.